com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, queridos. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois a gente vai fazer a leitura do capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Cada dia que se passa, mais vem a convicção, e não fica sombra de dúvidas que a nossa geração é a geração do arrebatamento, visto os últimos acontecimentos que temos vivido, presenciado e sabido através da mídia, né? E os acontecimentos que iniciaram ontem em Israel. Cada dia mais a Bíblia se cumpre e revela ainda mais a sua inerrância, a sua infalibilidade. Feliz daqueles que ouvem a palavra do Senhor e aos guardam. Nos veremos lá na glória, em nome de Jesus. Leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que é que o Senhor diz no capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Repitam comigo, pela segunda vez. Dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Na NVI, ela diz: e pregue contra ela a mensagem que eu já te dei, ou que eu já te disse. Amém, queridos, glória a Deus. A história do profeta Jonas é uma das histórias mais contadas da Bíblia e uma das mais conhecidas. Quando Deus falou com Jonas no capítulo 1, o segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, vai dizer que Jonas já era um profeta. Ele já tinha profetizado a Israel. E quando Deus comissiona Jonas, no capítulo 1, ele já era um profeta. Diante da leitura da palavra, fica bem claro que Deus, ele foi bem sucinto na sua palavra quando ele disse ao profeta Jonas. Deus disse a palavra. Deus disse para Jonas aonde era o local. Deus disse como ele iria ir. Então, Jonas não poderia inventar uma desculpa, dizer: Senhor, eu não sei o que é que eu vou falar, para onde é que eu vou, como é que eu vou. Não, Jonas não poderia dar essa desculpa, porque Deus foi bem claro com o profeta Jonas. Deus deu a mensagem, Deus disse para quem era e Deus disse para onde ele iria. Então Jonas, ele não poderia argumentar e dizer que estava em dúvida. Não, Senhor, eu estou em dúvida, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, né? Entrei em conflito. Não, Jonas não poderia dar essa desculpa. Então Deus foi bem claro com o profeta Jonas quando ele diz a sua mensagem. A Bíblia vai dizer que o profeta Jonas, ele recebe a mensagem de Deus, e Deus diz para ele ir para Nínive, pregar contra Nínive. Só que o profeta Jonas, ele desobedece ao Senhor, e em vez de ir para Nínive, a palavra do Senhor diz que ele desce a Jope e ele compra uma passagem. Quando ele compra uma passagem, ele vai para uma direção contrária de Nínive. A Bíblia diz que ele vai para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Ou seja, Nínive está para cá, e a Bíblia diz que Tarsis está na direção contrária, está no lado leste de Nínive. Ou seja, Deus mandou ele para um canto e ele desobedeceu, foi para outro canto. E eu queria colocar uma vírgula aqui, nesse momento, e queria dizer para muitas pessoas que aqui estão nesta tarde, que Deus já foi bem claro com você. Deus já te disse o que é que você vai falar, para onde você vai, o que você vai fazer, e você está entrando em conflito. Mas Deus já foi bem claro com você.
A Bíblia diz que quando Jonas, ele desce e compra uma passagem, ele vai na direção contrária de Deus. Se Jonas tivesse ido na direção certa de Deus, Deus pagava a passagem. Todas as vezes que você for na direção contrária do Senhor, é você quem paga a passagem, é você quem se responsabiliza. Deus não se responsabiliza por quem está indo na direção contrária dele. Quem está desobedecendo ao Senhor, Deus não paga a passagem, quem paga é você. Quem vai pagar a passagem é você, porque está desobedecendo. Pastor Carlos, a Bíblia vai dizer que Jonas compra uma passagem, desce a Jope e entra num navio rumo a Tarsis. E a Bíblia diz que quando ele entra no navio, mais uma vez ele vai descer lá no convés do navio. E esse verbo descer não está aqui por acaso. Ele foi descrito 2 vezes aqui com um propósito. Porque todas as vezes que você desobedecer ao Senhor, que você negar o chamado do Senhor, que você for numa direção contrária à vontade do Senhor, você vai descer para um caminho que é para a morte, para um caminho que é para a perdição. Jonas desceu a Jope, e a Bíblia enfatiza novamente que quando ele chega no navio, ele desce ao convés do navio. A Bíblia vai dizer que quando ele desce no convés do navio, no meio do caminho, Deus envia um vento muito forte e uma tempestade. O que é que Deus envia? Um vento, repitam comigo alto, um vento e uma tempestade. E a Bíblia vai dizer que Jonas, no meio da tempestade, ele está lá no convés do navio. E a Bíblia vai dizer que ele está dormindo profundamente. O que é que Jonas está fazendo? Dormindo. E aí a tempestade rolando, a Bíblia vai dizer que era uma tempestade tão grande e tão forte, que o navio estava a ponto de se despedaçar. E Jonas lá no convés do navio dormindo, tranquilo, em paz, sem nada acontecer. Jonas estava despreocupado, enquanto os marinheiros lá em cima do navio, desesperados. E se eu te disser que nesta tarde tem gente aqui que está na direção contrária, está desobedecendo ao Senhor e está tranquilo, está dormindo, está em paz, está vivendo como se nada tivesse acontecendo. A tempestade está rolando e ele está dormindo, está em paz. Mas eu vim aqui para te dizer que uma hora essa tempestade vai te pegar. Deus vai mandar acordar o comandante vai te saculejar e você vai acordar. Você está muito tranquilo para quem está indo na direção contrária do Senhor. Você está muito em paz para quem está desobedecendo o Senhor. O Senhor vai dar uma ordem para o comandante vai mandar te acordar. Pode esperar, porque esses dias o Senhor vai te acordar. Pastor Davi, a Bíblia vai dizer que a tempestade rolando, os marinheiros estão tão desesperados que eles começam a jogar a carga do navio no mar, para ver se o navio fica mais leve e assim não vira. Só que o problema não era a carga, não era o peso do navio. O problema era Jonas, que estava dentro do navio. Aí chegou uma notícia no comandante do navio: rapaz, tem um caba dormindo lá embaixo. Está tranquilo lá, dormindo. Nós aqui, como é que é? Um caba dormindo lá. Aí a Bíblia vai dizer que o comandante do navio, ele desce lá no convés, onde Jonas está dormindo. E ele acorda Jonas. Ele acorda, dormente. A Bíblia vai dizer, ele dá um grito no ouvido de Jonas: acorda, dormente. Jonas acorda assustado, né? Porque quem está dormindo tranquilamente, né? Quem está dormindo tranquilo, um sono profundo, quando você acordar, você não acorda dando um sorriso, né? Você não acorda de bom humor, né? O cara está dormindo tranquilo, você acorda e alguém vem lhe acordar, lhe dá um susto. Você acorda desesperado, né? Atordoado, com raiva, né? Pois pode preparar, que quando Deus mandar te acordar, você vai ouvir uma mensagem que você não vai gostar. Você vai passar por uma prova que você não desejou passar. Mas uma coisa é certa: se você estiver na contramão do Senhor,
o Senhor vai te acordar. E você pode se espernear, pode ficar com raiva, pode ficar com cara feia, mas o Senhor vai mandar te acordar. A Bíblia diz que o comandante pergunta: da onde é que tu vem? O que é que tu está fazendo aqui? Qual é a tua ocupação? Quem é o teu povo? O versículo 10 do capítulo 1 vai dizer que Jonas abre o jogo. Jonas conta tudo para os marinheiros. Ou seja, o comandante estava dando um enquadro nele, e pela pressão, ele não aguentou. Eu vou abrir o jogo. Trocando aqui em miúdos, o que é que Jonas acabou dizendo aqui no versículo 10? Porque o versículo 10 vai dizer que os marinheiros sabiam da onde Jonas estava vindo e o que ele ia fazer, porque o próprio Jonas disse. Ou seja, quando o comandante perguntou para ele: da onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? Quem é o teu povo? Jonas abriu o jogo. Rapaz, eu sou crente. Deus me comissionou para uma missão. Deus me ordenou para uma missão. Deus me mandou para Nínive. E eu estou fugindo de Deus. Eu estou desobedecendo ao Senhor. E aí o versículo 9 vai dizer que ele diz: eu sou hebreu e sirvo ao Deus dos céus que criou o mar e a terra. Ele conta tudo, ele abre o jogo. E aí o comandante vai entender que aquela tempestade não era em vão. Aquela tempestade que estava acontecendo era porque Jonas estava no barco. O próprio Jonas vai dizer que o que eles estavam passando dentro daquele barco, aquela tempestade que eles estavam passando, o próprio Jonas disse: olha, essa tempestade está acontecendo, é por causa que eu estou aqui dentro. É por minha culpa que vocês estão sofrendo. E eu quero abrir um parêntese aqui para te dizer: não hospede, não ajude quem está fugindo de Deus. Porque se você for ajudar quem está fugindo de Deus, vai sobrar para você também. Eu digo isso com autoridade porque eu já passei por isso. E foi recente. Não ajude, não hospede, não tente passar a mão na cabeça de quem está fugindo do Senhor, porque a tempestade vai atingir você também. Aí o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que quando Jonas abre o jogo, Jonas conta tudo. Rapaz, eu estou fugindo do Senhor. Eu sou hebreu, era para mim estar indo para Nínive, e eu comprei uma passagem, estou indo para Tarsis junto com vocês. Aí o marinheiro: rapaz, e agora? Jonas disse: essa tempestade que está acontecendo é por minha causa. Vamos fazer o seguinte: me joga no mar, me lança no mar, que o problema acaba, se resolve. Aí os marinheiros ficaram com pena, ficaram com dó de Jonas. Aí o que é que os marinheiros, que não tinham nada a ver, não sabia nem quem era Jonas, um estrangeiro, o que é que os marinheiros foram querer fazer? Foram querer ajudar Jonas. Não precisa não, vamos dar um jeito aqui, nós é doido de jogar você aí nessa tempestade aí nesse mar. A Bíblia vai dizer que os marinheiros pegam um barco e dão meia volta para caminho da onde eles saíram, para Jope. A Bíblia vai dizer que quando eles tentam ajudar Jonas, a tempestade se enfurece ainda mais, a ponto de ou Jonas pulava do barco ou morria todo mundo. E aqui entra o que eu disse agora há pouco: não ajude quem está fugindo de Deus, porque vai respingar em você. Se você for querer alisar, passar a mão na cabeça, for querer ajudar quem está fugindo de Deus, vai sobrar para você. A tempestade vai pegar você também. A Bíblia vai dizer que não tinha jeito. E para não morrer todo mundo, os marinheiros, com misericórdia, morrendo de medo do Deus de Jonas, aí eles lançam Jonas no mar. Aí o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa imediatamente. Imediatamente. Aí o que é que acontece quando Jonas é lançado ao mar? Ele, através da sua palavra e da sua descrição no capítulo 2, Jonas vai dizer, e através do seu relato, ele diz que vai até o profundo abismo dos mares, a ponto de chegar até os portões do inferno. Não necessariamente ele foi ao inferno, mas dá-se a entender que ele beirou a morte. Só que, como Deus tinha um propósito na vida dele, tinha um comissionamento,
A Bíblia vai dizer que Deus ordena, dá uma ordem para um peixe. Engula aquele rapaz ali para mim. A Bíblia vai dizer que o peixe obedece ao Senhor e ele engole o profeta Jonas. Deus deu ordem ao peixe. O peixe obedeceu ou negou o chamado? Vamos alto, fala comigo. Obedeceu ou não? E se eu te disser que tem pessoas que estão desobedecendo ao Senhor, que estão no caminho contrário ao Senhor, estão passando por provas difíceis, estão passando por lutas e por tempestades, estão como Jonas estava no fundo do abismo, por causa das suas próprias decisões, das suas próprias atitudes. Tem gente aqui nesta tarde que está passando problema, dificuldade, tempestade grande, que não é pequena. E isso é um resultado de muitas decisões erradas que você tomou, de muitas pessoas que você se misturou, muitas pessoas que você não era para estar e você está. A Bíblia vai dizer que Deus dá ordem ao peixe, e o peixe, ele obedece ao Senhor. Assim como a pomba lá em Gênesis obedeceu o chamado ao Senhor, assim como a jumenta de Balaão obedeceu ao chamado do Senhor, os animais obedeceram o chamado do Senhor, e o profeta desobedeceu. E tem gente aqui nesta tarde que é mais teimoso do que uma jumenta, é mais teimoso que um jumento. O jumento obedece, o peixe obedece e o profeta não obedece. E aqui nesta tarde tem gente que está igual esse profeta, desobedecendo ao Senhor, desobedecendo ao Senhor. E as consequências que você está passando não é à toa, são frutos da sua própria desobediência com o Senhor. A Bíblia vai dizer que quando o peixe engole Jonas, ele vai lá para o estômago, para o fundo da baleia. E quando, do peixe grande, e quando ele está no ventre do peixe, o capítulo 2 vai dizer que ele se arrepende de uma maneira tão, que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, quando tornarei eu a estar diante do teu santo altar? Isso aqui revela que quando nós estamos nos momentos ruins, nos momentos piores, à beira da morte, nós buscamos ao Senhor. Tem gente que só ora quando o filho está no hospital. Tem gente que só ora quando tem um parente que está na UTI. Tem gente que só ora quando as portas de emprego se fecham. É desse jeito. Porque Jonas, ele poderia ter orado antes. Jonas, ele poderia ter se arrependido antes. Jonas poderia ter, no meio do barco, ele ter abrido o jogo e se humilhado diante do Senhor no meio do barco. E a Bíblia vai dizer que Deus não resiste a um coração contrito e puro e quebrantado. Com certeza, se Jonas tivesse se arrependido dentro do barco, de uma forma sublime, de uma forma verdadeira, o Senhor tinha cessado. Mas Jonas esperou chegar o pior momento. Ele esperou chegar à beira da morte para poder se arrepender. E tem gente aqui nesta tarde que age do mesmo jeito. As portas de emprego se fecham, aí você vem para a igreja buscar o Senhor. Adoece um familiar, aí você vai: não, peraí, eu vou orar. Não entuba não, peraí que eu vou orar ao Senhor. Só busca o Senhor quando está na pior. E quando está na melhor, faz igual Jonas, desobedece, nega o chamado. E aí não é à toa que muitas pessoas passam por problemas difíceis. Muitos problemas difíceis. E eu volto a dizer, é frutos das suas próprias decisões. Das suas próprias decisões. Você pode sair daqui esta tarde com raiva de mim, indignado. Rapaz, eu vim escutar uma palavra de bênção, eu vim escutar uma palavra de vitória. Mas você vai sair daqui com a convicção que foi a mensagem que o Senhor mandou eu pregar para o seu coração. Pastor César, a Bíblia vai dizer que ele ora e ele se arrepende e se humilha dentro do peixe. Aí Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ouve a oração do profeta Jonas.
E Deus dá uma ordem ao peixe, para o peixe vomitar Jonas. Vomita Jonas. E aí mais uma vez o peixe obedece e vomita Jonas, não aonde ele estava indo, mas provavelmente aonde ele pegou o barco. Não em Nínive, nem em Tarso, mas provavelmente na terra da onde ele saiu. Jonas se tornou o vômito do peixe. A Bíblia vai dizer que quando o peixe vomita Jonas e ele está em terra, lá na praia onde ele pegou o navio, aí Deus vai falar pela segunda vez no capítulo 3, ao qual nós lemos aqui. Essa história, esse relato aqui de Deus com o profeta Jonas, parece coisa de escola, parece coisa de pai e filho, né? Deus falando com Jonas: Jonas, vai aqui, cara, ó, te dei a mensagem, vai lá em Nínive, prega contra eles lá, a mensagem que eu já te dei, cara, é simples, vai. E Jonas desobedeceu. E aí passou por tudo aquilo. Deus deu uma nova oportunidade para ele, porque Deus já deu muitos livramentos a você aqui. Você já passou por muitas coisas na sua vida, e essa mensagem é para você, que Deus está falando no seu coração. Você passou por muitos livramentos, coisas que eram para a morte sua, e Deus estava com a mão estendida sobre a sua vida, e é por isso que você está aqui hoje, esta tarde, ouvindo essa palavra, porque aprove Deus trazer você aqui, porque você precisava ouvir essa mensagem para saber que é o Senhor Deus que está falando com você. Jonas poderia ter evitado tudo isso que ele passou, poderia ter evitado, era só ele ter obedecido ao Senhor e feito o que o Senhor já tinha dito para ele. Aí Deus chega no capítulo 3 para Jonas e diz: Jonas, peraí, vamos conversar aqui, Jonas. Por que tu não foi, cara? Te disse para onde era, eu te dei a palavra, cara, tu não foi. E aí, conforme o relato do capítulo 2, Jonas já tinha passado pelo pior. O que foi que Jonas disse? Senhor, agora eu vou. Não, esse negócio de ir para Tarsis aí, esse negócio de peixe grande, não dá para mim não, eu vou, agora eu vou. Aí a palavra vai dizer que Jonas, ele aceita o chamado do Senhor. Ele teve que passar por poucas e terríveis para poder se arrepender, cair em si e dizer: Senhor, realmente eu errei. Realmente era um caminho para a morte, mas agora eu vou, agora eu obedeço. Eu não quero mais ser engolido por um peixe não quero passar por essa tempestade não. Aí, o pastor Carlos, sabe o que mais ficou encucado aqui na minha cabeça? Quando eu estava lendo essa mensagem aqui, rapaz, um caba cru como esse, como Jonas, por que Deus não chamou outro? Por que Deus não escolheu outro profeta, outra pessoa para ir? O cara desobedeceu, o cara mentiu, o cara fez tudo que era contrário, e mesmo assim Deus insistindo nesse cara. E aí, eu orando e pedindo discernimento ao Senhor, e através dos estudos, eu cheguei à conclusão que não tem nada a ver com Jonas, era com Deus. Porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus poderia chamar qualquer outra pessoa para substituir Jonas. É igual você. Tem muitas pessoas melhor do que você, tem pessoas mais capacitadas do que você, tem pessoas que sabem falar melhor do que você, tem pessoas mais disponíveis para fazer a obra do que você. E por que é que Deus não escolhe outra pessoa? Deus escolheu você, porque Deus decidiu que é você quem vai. E mesmo você não tendo ido na primeira vez que Ele falou com você, Deus está te dando uma segunda chance para você ir de novo. Você não foi na primeira, Deus foi bem claro com você na primeira vez. Tem pessoas aqui nesta tarde que tem chamado de Deus desde a sua infância, que o pai e a mãe já disse: você vai ser uma profeta, você vai ser uma cantora, você vai ser uma missionária, você vai ser um pregador. Desde a infância, os seus pais já profetizaram sobre a sua vida, e você ainda não atendeu o chamado de Deus. Sabe por que Deus chamou Jonas pela segunda vez? Porque Jonas não tinha atendido o chamado de Deus na primeira. E mesmo assim Deus estava dando uma segunda oportunidade para Jonas.
Deus estava o comissionando novamente, confiando que Jonas iria aceitar o que Deus tinha ordenado para ele. Deus tem um chamado e um propósito na sua vida. Não negue o chamado que Deus tem na sua vida. Tem pessoas aqui, nesta tarde, que está aí, que os anos já se passaram, meses já se passaram, e Deus está falando pela segunda vez. Pastor César, vocês lembram lá da passagem de Gideão, que o anjo aparece a Gideão? Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão malhando o trigo no lagar, ele fica tão feliz e tão contente que ele diz assim para o anjo do Senhor: espera aí que eu vou pegar uma oferta aqui para ti, não vai agora não, eu vou pegar um presente aqui para ti. Aí ele vai para casa. Sabe o que é que o anjo do Senhor diz para Gideão? Eu esperarei até você voltar. O anjo do Senhor disse que esperaria Gideão até ele voltar. E o Senhor está dizendo para você que Ele está esperando você voltar e atender o chamado que Ele já te comissionou. Deus está esperando. E você muitas vezes no culto ou em qualquer lugar você fica dizendo que você já disse isso para o Senhor. Senhor, eu estou esperando a promessa se cumprir na minha vida. E Deus está dizendo, eu também estou esperando você cumprir a promessa que você fez para mim. Você disse que ia pregar a minha mensagem e ainda não pregou. Você disse que nunca me abandonaria e você me abandonou. Você disse para o Senhor que nunca se afastaria dos caminhos do Senhor e você está aí afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer que Ele está te dando uma nova oportunidade. O Senhor está te comissionando e te chamando pela uma segunda vez. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele atende o chamado do Senhor e ele vai para Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar a mensagem que Deus já tinha dito para ele. E ele conclama contra aquela cidade, dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. A palavra do Senhor diz que a profecia que Deus tinha dado a Jonas chega nos ouvidos do rei. E o rei, ouvindo aquilo, que Nínive seria destruída, imediatamente o rei elaborou um decreto e deu uma ordenança ao povo, dizendo: todos os moradores de Nínive e até os animais vão jejuar, vão ficar sem alimento e sem água. Possa ser que o Senhor Deus de Jonas se compadeça, tenha misericórdia de nós e suspenda o seu juízo sobre nós. Até os pagãos creram na mensagem. Os animais entraram em jejum. Qual era o propósito que Deus tinha na vida de Jonas? Era pregar a mensagem aos ninivitas. Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive era um povo mais cruel, era um povo rebelde, um povo opressor que oprimia os israelitas, os hebreus, da onde Jonas vinha. E Jonas não queria que Deus salvasse aquele povo. O desejo do coração de Jonas era que Deus destruísse Nínive, porque Nínive oprimia os israelitas, era um povo cruel, um povo perverso. E Jonas não queria pregar a mensagem. E aí quando Jonas prega a mensagem de juízo, e os moradores de Nínive fazem o jejum e se arrependem no seu coração, a Bíblia vai falar que Deus atende o chamado dos ninivitas. E em vez de destruir, Deus se compadece, tem misericórdia e salva aquele povo. A Bíblia vai dizer que Jonas, depois de pregar a mensagem que Deus tinha dado a ele, ele vai para a montanha. Ele vai ficar de longe, vendo o juízo de Deus se cumprir naquela cidade. Ele ficou sentado e a Bíblia diz que ele armou uma tenda, esperando a cidade de Nínive ser destruída, porque no coração dele tinha ódio, ele tinha raiva dos ninivitas, porque os israelitas sofriam pelas mãos dos ninivitas. Aí a Bíblia vai dizer que devido ao sol escaldante, Deus, ele levanta uma árvore, em algumas traduções vai dizer que é uma boboreira,
E essa árvore, ela dá sombra para Jonas. Aí Jonas fica tranquilo, fica em paz, na sombra, só esperando os inimigos serem destruídos e derrotados. A Bíblia diz que Deus envia um verme, e o verme come aquela planta. E aí, a sombra de Jonas se acaba, o conforto de Jonas se acaba. E Jonas fica indignado com Deus. Ó Senhor, o Senhor tirou a minha sombra, tirou o meu conforto. Ele fica indignado, injuriado com Deus, a ponto de ele pedir para Deus tirar a própria vida dele. E Deus vai dizer para ele: você tem compaixão de uma árvore que você não plantou, você não trabalhou para que essa árvore crescesse, a árvore que numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela morreu. Você tem misericórdia da árvore, mas dos moradores de Nínive você não tem. Das pessoas você não tem misericórdia das pessoas. Você tem mais amor pela planta do que pelas pessoas. E tem pessoas aqui que tem mais amor e apego pelas coisas materiais do que por vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem amor, se você chora quando você perde um bem, quando você não conquista algo material, mas você não se compadece ou não chora por uma alma que é perdida, eu quero te dizer uma coisa: você está com um problema e com defeito na salvação. Porque não tem como você amar os bens materiais mais do que as pessoas. Jonas teve compaixão por uma árvore, mas Jonas não tinha compaixão e não queria que Deus salvasse os moradores de Nínive. Deus disse: não teria eu misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, fora os animais. A história vai dizer, e os relatos vai dizer, que Nínive era uma grande cidade, e provavelmente ela tinha cerca de 500 mil habitantes ou mais, e Deus queria salvar aquelas pessoas. E tem muitas pessoas que negam o chamado de Deus, que não querem pregar o Evangelho. E voltando aqui para o nosso sistema de ensino, nossa metodologia de trabalho na nossa igreja, Aliança com Deus, tem muitas pessoas aqui que não querem assumir uma célula, que não querem assumir uma liderança de um ministério, porque estão apegadas com os bens materiais. Não estão se preocupando com as vidas que precisam ser alcançadas, com as vidas que estão lá no seu bairro, com os seus vizinhos, com os seus familiares. Tem gente que está fazendo a mesma coisa que Jonas fez. O que é que Jonas disse? Jonas estava dizendo, em outras palavras, não, Nínive, não, o meu projeto não é ir para Nínive não, meu projeto é ir para Tarse. Eu trabalhei para ir para Tarse, eu não quero ir para Nínive não. Tem gente que está fazendo a mesma coisa que Jonas. Líder de célula, missionário, liderar ministério, não, eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro, vou ser alguém na vida. E está negando, está desobedecendo ao chamado, está negando o comissionamento de Deus que Ele lançou sobre a sua vida. Você tem amor por você, mas não tem amor por vidas, não tem amor pelas pessoas. Você se compadece de você mesmo. Se está tudo bem para você, que os outros, não tem misericórdia. E foi essa lição que Deus quis ensinar para Jonas. Essa história aqui, o capítulo de 1 a 4 de Jonas, a Bíblia não quer falar de Jonas não quer retratar de Jonas não. Essa história aqui, ela vai retratar, e o foco principal dela é o amor e a misericórdia de Deus para com todos, porque Israel era um povo eleito, era a nação santa, eram os filhos que Deus tinha escolhido por eleição. E os ninivitas eram povos pagãos que oprimiam, que guerreavam Israel. Ou seja, os ninivitas, eles oprimiam o povo, a nação de Deus. O grande fundamento aqui da história de Jonas é o amor e a compaixão de Deus para com todos. Não importa o que você fez no passado, não importa a maneira como você está vivendo, o intuito de Deus para com a sua vida é te salvar, é te libertar e te tirar das garras do pecado, das trevas, da morte, e te trazer para a tua maravilhosa luz. O desejo de Deus para com a tua vida é para que você seja salvo.
E você vai precisar passar por tempestades, você vai passar por circunstâncias, você vai passar por problemas. Jonas, ele trouxe problemas para a vida dele e para a vida dos outros que estavam no barco dele. E quando você desobedece ao Senhor, você traz problema para muitas pessoas. Aí você traz problemas para a esposa, você traz problema para os filhos, traz problema para a família, traz problema para a igreja, porque você está indo na contramão de Deus, e você está trazendo problemas para muitas pessoas. Mas o desejo do Senhor aqui nesta noite é que você se arrependa, como Jonas fez. Que você se arrependa, se reconheça: Senhor, o Senhor me chamou, agora eu vou, Senhor. Senhor, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me lançou uma profecia na minha infância, mas eu estou aqui arrependido. Senhor, a maneira como eu estou vivendo não é do teu agrado. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, Senhor, e eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para os teus atos, e eu quero obedecer o comissionamento que o Senhor me deu. Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Deus te trouxe até aqui com um propósito. Assim como foi o propósito de Deus que Jonas fosse engolido por um grande peixe. Talvez você está passando por muitas circunstâncias, problemas no casamento, problemas familiares, problemas financeiros. E talvez você deve estar pensando que as circunstâncias, as coisas do acaso, que realmente as coisas estão fracas, que realmente está ruim para todo mundo. Mas se eu te disser que o desejo do Senhor é que você viva, e que você viva em abundância. O desejo do Senhor não é que você passe por problemas. Deus não quer que você passe por tempestades. Deus não quer que você passe por circunstâncias adversas, porque Deus, Ele te chamou e Ele tem um propósito na tua vida. Se você obedecer e seguir os mandamentos do Senhor, conforme Deuteronômio diz, o Senhor terá bonanças para a sua vida. Pode coisas acontecer, porque é normal que estamos vivendo nesse plano terrestre, mas Deus estará contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai te abandonar no meio do propósito. Deus tem um projeto na tua vida. Tu deve estar passando por dificuldade, por tribulações grandes. Tu deve estar pensando igual Jonas: rapaz, eu vou morrer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanto problema. Os problemas estão a ponto de me consumir. Eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz na minha mente e no meu coração. Os problemas me perseguem durante o dia e durante a noite e pela madrugada. Mas o Senhor tem um descanso e a paz que a tua alma precisa. O Senhor, Ele quer cessar essa tempestade, e o Senhor pode fazer isso se você obedecer o chamado de Deus. É tão importante, é tão fato isso aqui, que enquanto os meninos do louvor se preparam, Jesus diz para os discípulos lá em Mateus: vamos para o outro lado, entre no barco, vamos para o outro lado. Aí os discípulos: Senhor, já está tarde, Senhor, uma hora dessa, essa região de Gadara aí é cheia de demônio, o povo tudo incrédulo. Senhor, uma hora dessa, entra no barco, eu estou mandando, estou garantindo, entra no barco. A Bíblia vai dizer que eles entraram no barco, e no meio do lago veio uma tempestade, e eles pensaram que ia morrer por causa dessa tempestade, e eles foram acordar o Senhor: Jesus, Jesus, acorda, a tempestade, livra-nos da morte. E Jesus disse: acalma, homens de pequena fé. E aí Jesus diz: vento, mar, acalma-te, aquieta-te. E a Bíblia vai dizer que o mar e o vento se acalmaram. E os discípulos disseram um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando você está na direção certa de Deus, Deus diz: mar, acalma-te, vento, sopra-te, cessa. Se você for na direção contrária do Senhor, Deus vai mandar soprar um vento. Porque o vento, a tempestade aqui que Jonas passou, foi o próprio Deus que mandou. Foi o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Deus manda um vento. Se você for na direção certa, no caminho certo do Senhor, se você passar por algum problema, por circunstâncias, Deus vai dizer: problemas cessam, circunstâncias acalmam-te.
se você for na direção contrária, no caminho da desobediência, no caminho da perdição, Deus vai mandar soprar o vento contra a tua vida. Essa noite é noite de arrependimento. É noite de você fazer uma reflexão da sua vida e ver o que de fato você está fazendo. Será que esse caminho que você está traçando, que você está seguindo, será que essas amizades, essas pessoas que estão com você, vão te levar para o caminho que Deus quer para a sua vida? É momento de reflexão e de arrependimento, porque Deus falou pela primeira, Deus deu uma segunda chance a Jonas, mas a Bíblia não vai dizer que Deus deu uma terceira chance a Jonas. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, apaga essas luzes aqui, por gentileza, e acende essas amarelinhas das bolinhas, fica melhor. Isso, meu querido, isso, pronto, pode deixar assim, obrigado, meu querido. Aleluia, glorifique ao Senhor. Essa noite é noite de reconciliação, é noite de salvação. É noite de mudança de comportamento, é noite de mudança de caráter. Deus falou com muita gente aqui através da sua palavra e por intermédio do seu Espírito Santo. Esteja em oração, orando, esteja intercedendo, que o propósito do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus.